Bom, hoje nós vamos ver um pouquinho de como resolve esses limites aqui, né, encontrados no livro do Guidorizi. Temos aqui a seção 3.8, certo? Nós vamos resolver aqui alguns desses exercícios. Bom, antes da gente começar, eu gostaria de deixar claro uma coisa que o professor Ledo falou, né, lá do IMPA, né? Você pode procurar aí na internet que você vai encontrar professor Ledo, né, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Ele deu o seguinte exemplo. Imagine o seguinte, que você está nessa sala, né, e essa sala aqui tem uma fogueira, e no centro da sala possui um balde com água. Então, vou simular aqui, né, tenho minha fogueirinha e o balde com água. E ele falou o seguinte, imagine que você queira apagar, então, esse seu fogo que está ali, apagar essa fogueira com esse balde. O que você vai fazer? Bom, nessa situação aqui, com o balde no centro da sala, basta você ir lá, pegar aquele balde, né, e jogar ele na fogueira. E você vai apagar assim a fogueira. Numa situação ligeiramente diferente, você vai ter esse cenário aqui. O mesmo balde, só que em vez dele estar no centro da sala, agora ele vai estar no canto da sala, certo? E como é que você faz então para resolver esse problema? Bom, a solução é você pegar esse balde aqui e levar ele para o centro da sala. Por quê? Porque aí você cai num problema que você já resolveu anteriormente, certo? E isso aqui a gente usa bastante em cálculo. Por exemplo, você tem que estar convencido primeiramente disso daqui, quando você tem o limite, quando x tende a zero, de seno de x sobre x, que isso aqui dá 1, né? Então, você não vai decorar, você vai fazer essa conta aqui uma vez na vida para você ter certeza de que isso daqui é assim mesmo que funciona, tá? Isso aqui você pode encontrar procurando pelo teorema do confronto, né? Que você vai chegar a essa conclusão. Eu não vou explicar agora, porque eu não me preparei para explicar isso daqui, mas pelo menos uma vez na vida faça e se convença dessa definição, certo? Então, a gente usa esse mesmo conceito de partir de algo que a gente já conhece para poder resolver coisas aí que a gente teoricamente desconhece. Sendo assim, vamos resolver nossa primeira questão. Bom, aqui nós temos a letra A. Então, tendo em mente que a gente sempre vai tentar chegar nesse cara aqui, né? Porque esse daqui a gente já sabe resolver, né? Seno de x sobre x. Então, primeiramente, a gente vai começar por tentar fazer alguma coisa. Eu vou chamar o limite, né? Quando x tende a zero, de tangente de x sobre x. Essa tangente de x eu vou escrever como sendo o seno de x dividido pelo cosseno de x. Tá? Eu gosto de escrever dessa forma. E aqui você divide sobre x. Bom, realizando essa divisão aqui, a gente vai ter o seguinte. O seno de x, né? Esse aqui é uma divisão de fração simples, né? Então, vou fazer o seguinte. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tá? A gente cai nessa situação. Resolvendo mais ainda, eu posso reescrever isso daqui sem alterar o que realmente é. Eu posso fazer o seguinte, ó, seno de x sobre x vezes 1 sobre cosseno de x. Beleza? É a mesma coisa. Se eu multiplicar isso aqui, eu volto a ter o cosseno de x vezes x e o seno de x vezes 1. Mas agora ficou bem mais interessante porque eu tenho o seguinte. Seno de x sobre x eu já sei quanto que dá. Isso daqui me dá 1. Basta eu resolver essa parte aqui. Se no lugar do x, como o x está tendendo a zero, eu colocar zero, eu tenho aqui o cosseno de zero, que vai me dar 1. Então, 1 sobre 1 também vai me dar 1. Logo, o meu resultado vai ser 1 vezes 1, que vai me dar 1. Beleza? Então, esse é o resultado dessa operação aqui. Bem tranquilo, né? Então, vamos à próxima. Bom, temos aqui a segunda questão, que é essa daqui, né? Limite quando x tende a zero, certo? De x sobre seno de x. Está claro que se eu botar zero aqui, vai zerar o denominador, então vai dar ruim aqui pra gente. Então, o que eu vou fazer? Lembrando, vou repetir mais uma vez nesse exemplo, mas nos próximos não, que eu vou tentar chegar sempre em algo que eu já conheço, tá? Nesse caso, eu já conheço esse limite aqui, quando x tende a zero, e eu sei que isso daqui é 1. Então, meu objetivo vai sempre chegar num problema que eu já conheço, que vai facilitar bastante na hora de resolver. Então, o que eu vou fazer nesse caso aqui? Eu posso reescrever isso aqui que está ali em cima como sendo o limite, quando x tende a zero, de seno de x sobre x, isso tudo
elevado a menos 1, certo? Uma vez que eu inverti aqui o numerador e o denominador, eu caí nisso daqui. Bom, resolvendo mais para frente, eu cheguei à conclusão disso daqui é 1 elevado a menos 1, logo eu tenho que isso daqui vale 1, certo? Então, cheguei aqui no resultado de maneira bem simples, bem tranquila. Vamos ver a próxima questão. Coloquei aqui a questão de número, a terceira, né, que é a letra C, que é o seguinte, que é o limite quando x tende a zero, certo? De seno de 3x sobre x. Então, note só que se eu jogar o x aqui, né, como x vale zero, se eu colocar, ele tende a zero, se eu colocar aqui embaixo vai zerar, vai dar ruim pra gente. Então, nesse caso, tem uma técnica interessante. Lembrando que a gente vai tentar chegar lá no que é o que a gente já conhece. Eu vou, nesse caso aqui, fazer o seguinte, vou multiplicar por 3 aqui, e vou multiplicar por 3 aqui. Na verdade, esse 3 é um disfarçado, certo? Então, isso não vai alterar o valor dessa expressão. Bom, o que eu faço então? Eu faço o seguinte, eu vou ter seno de 3x vezes 3 sobre 3x, certo? Esse 3x aqui eu junto, esse daqui eu continuo multiplicando. Então, olha só, caí numa situação conhecida, né? No qual o meu x que está ali dentro é esse cara aqui, ó, igual aqui e igual aqui. Logo, eu sei que isso daqui vai me dar 1. E eu tenho que 1 vezes 3, né, vai me dar como resultado o próprio 3. Tranquilo? Como é que a gente fez isso daqui? Só para ficar claro, essa expressão aqui, ela é a mesma coisa que isso aqui, ó. Seno de x sobre x, a gente tem o mesmo x aqui e o mesmo x aqui. Nesse caso, o meu x é o 3x, tá? Eu tenho valores iguais, então eu caio nessa relação, vai me dar 3. Vamos para o próximo exercício. Bom, chegamos aqui na letra D, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Eu tenho x tendendo a π, né? Então, vou escrever aqui o limite, primeiramente de x tendendo a π, quando a gente tem o seno de x sobre x menos π. Então, nesse caso, se eu botar π aqui, ó, vai ficar π menos π, que vai dar 0. Então, vai dar ruim pra gente. Beleza, o que eu vou fazer nesse caso? Deixa eu pensar aqui. Eu posso colocar, por exemplo, x menos π, né, e substituir por uma letra, sei lá, a letra U, certo? Por quê? Porque aqui eu consigo tirar esse x menos y e aqui no lugar eu vou colocar essa letra aqui em cima. Vamos testar e ver se vai dar certo. Bom, se eu tenho x, né, menos y, que é igual a U, qual outra relação que eu vou ter aqui? Eu tenho que quando x tende a π, né, o meu U ele vai tender ao quê? Se eu substituir aqui, vai ficar 0, né? π menos π vai dar 0. Então, nesse caso, meu U ele vai tender a 0. Tranquilo? E se eu quiser escrever o x para substituir aqui, eu vou resolver essa expressão. Vou dizer que o meu x é igual ao U que já está ali, mais o meu π. Certo? Então, eu tenho todas essas relações aqui que eu acredito que já são suficientes para a gente resolver. Bom, vamos ver aí, vou colocar o limite, né? Quando U tende a 0, certo? E aqui onde estava seno de x, né, eu vou colocar o seno daquilo que eu acabei de resolver lá em cima, que no lugar do x é a mesma coisa que U mais π, certo? Beleza, sobre x menos π, que nesse caso, x menos π, que é o próprio U, tá? Resolvendo isso daqui, ainda não me ajudou muito, mas aqui eu tenho essa expressão aqui, né, que é a soma aqui dentro do seno. Eu posso resolver isso daqui como sendo o seno de U vezes o cosseno de π, certo? Somado, porque eu estou somando ali, pelo... Agora eu faço ao contrário, né? O seno vai ser seno de π vezes o cosseno de U, beleza? Então, essa aqui é uma relaçãozinha quando a gente tem uma soma dentro do seno ali. E embaixo eu repito o U. Beleza, agora eu vou ver o que eu já sei resolver. Vamos ver aqui. Cosseno de π, certo? Eu tenho aqui o cosseno de π. O cosseno de π, a gente já sabe que vai dar menos 1. Né? Se você lembra lá daquele círculo trigonométrico, aqui você tem 0. Aqui você tem π. Se você vier o cosseno, ele vai dar o menos 1 aqui do lado.
Então, eu tenho que esse cara aqui é menos 1. O seno de π, bom, se o π, nesse caso, seno de π, nesse caso vai dar 0, né? Então, 0 aqui, 0 vezes alguma coisa também vai dar 0. Então, eu zero essa parte toda aqui. E vamos ver mais o que eu tenho. Eu tenho o seno de u, né? E aqui o menos 1. Bom, eu posso reescrever isso daqui de uma forma mais amigável. Vou reescrever isso daqui como sendo o limite, quando u tende a 0, de seno de u multiplicado por menos 1 sobre u, certo? Cheguei nesse resultado aqui. Aqui eu posso botar 1 só para ficar bonitinho. Não alterei nada, que essa parte aqui toda ela vai embora, né? Essa parte toda aqui ela some da minha conta. Então, fazendo isso daqui, eu cheguei nesse resultado aqui. Seno de u sobre u é a mesma coisa que 1. E 1 vezes menos 1 vai dar menos 1, certo? Então, meu resultado final vai ser menos 1. Beleza, deu para resolver tranquilamente, certo? Vamos aí ao próximo exemplo.